pensa em manutenção de densidade de população de perfis, porque aqui de fato perfis, então nós estamos tratando de passo chamado por gramíneas, tá? A gente tem que tratar desse mesmo aspecto de variação demográfica, considerando outras espécies de plantas, não seria exatamente apenas perfis. O que de fato a gente faz para monitorar essa variação de densidade de população ao longo do tempo é um balanço, então, entre aquilo que aparece, que surge de novos indivíduos, em relação àquilo que está morrendo de indivíduos. Tá? A gente mostrou ali como é que se calcula a taxa de mortalidade, ou seja, como é que calcula a taxa de sobrevivência, mas a taxa de mortalidade, por exemplo, de perfilhos, quando morre de perfilhos, ela é simplesmente 1 menos a taxa de sobrevivência de perfilhos. Tá? Então, a mortalidade, o quanto está morrendo de perfilhos em um pasto, ou em uma unidade vegetal qualquer, é 1 menos aquilo que sobrevive, aquilo que está morrendo. Então, um balanço, por exemplo, entre aparecimento e mortalidade é quem determina a minha densidade de população de perfis. Certo? Então, eu poderia, por exemplo, ter uma figura assim, onde aqui eu teria as oscilações em densidade populacional de perfis ao longo de um tempo, e aqui eu poderia ter as taxas ou de aparecimento e mortalidade de perfis. E quando monitoro isso ao longo do tempo, eu teria figurinhas aqui que me mostrariam aqui em cima quanto que aparece, quanto que morre de perfilho, certo? Então, se eu tenho algo mais assim, por exemplo, significa que eu posso até ter o surgimento de alguma coisa de perfilho aqui, mas como a população declina, eu tenho uma mortalidade alta. Então, eu tenho um aparecimento aqui, mas a mortalidade é maior que o aparecimento, que me resulta em uma redução de densidade populacional ao longo do tempo. Né? E aqui também eu posso ter um aparecimento, eu posso ter uma mortalidade alta também, que continua fazendo com que a população decline. Eventualmente, a população pode aumentar aqui de tamanho. Isso significa, por exemplo, que nesse momento aqui, eu vou ter um aparecimento alto, uma pequena mortalidade, que é o que faz se deslocar essa densidade populacional para cima novamente. Esse balanço de aparecimento e mortalidade do perfil, que a gente monitora ao longo do tempo, é quem, em última instância, define a minha densidade populacional do perfil. Bom, há algum tempo, houve uma proposição de se fazer um índice que a gente pudesse usar para determinar a estabilidade de uma população de gramíneas e pastagens. Essa proposição, a primeira vez que ela aparece em um paper, ela aparece em 2003, ela vem de uma ideia de um pesquisador neozelandês, que é o professor Corey Matthew, com um matemático britânico, o Seth Hamilton, e eles desenvolveram um índice que foi usado em 2003, a primeira vez, em que eles vão discorrer apenas sobre esse índice, como ele foi calculado em 2011. E a ideia central deles era fazer o seguinte, era que a gente tivesse um índice de estabilidade que relacionasse a taxa de sobrevivência de perfis, que multiplicava a taxa de aparecimento, mais 1. Ou seja, sempre que eu pudesse calcular o aparecimento e a sobrevivência de perfis de um ambiente pastoril formado por gramíneas, eu teria como calcular o índice de estabilidade, onde esse valor acima de 1 significaria pasto estável e valores inferiores a 1 significariam passos instáveis do ponto de vista do equilíbrio entre o aparecimento e a sobrevivência. Tá? Essa derivação dessa fórmula deles tem uma origem, que é uma origem de matriz de Leslie,
um matemático que desenvolveu alguns cálculos matriciais para poder predizer evolução de populações de ratos, enfim, ao longo do tempo. Então ele parte de um princípio, por exemplo, em que, fazendo um parênteses assim aqui, né? O Leslie, lá em 1945, ele vai construir uma matriz que parte de um princípio mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu trabalho com uma população de rato. A matriz Leslie tem um porém. Ela apenas assume indivíduos fêmeas dentro da população. Tá? E é por isso, inclusive, que o Seth e Hamilton, eles vão usar essa matriz, considerando que um perfil poderia ser considerado o equivalente a uma fêmea que dá origem ao perfil. E esse outro perfil poderia dar origem a outro perfil. E todos eles seriam, na verdade, fêmeas. Então, eles usam a matriz Leslie como a base para explorar esse princípio do conceito de estabilidade populacional que a gente vai discutir já já. Então, o Leslie parte do princípio seguinte: vamos supor que você tenha uma comunidade de rato, por exemplo, rata fêmea, onde você tem animais de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos. E aí você coloca aqui número de ratas fêmeas. Você tem, por exemplo, 80 fêmeas de 0 a 1 ano, 40 fêmeas de 1 a 2 anos e, por exemplo, 70 fêmeas de 2 a 3 anos. E aí, aqui embaixo, você coloca a taxa de nascimento de ratinhas. Tá? Então, vamos supor que ratas de 0 a 1 ano têm uma taxa de nascimento de ratas de 0,20 ou 20% de nascimento de ratas fêmeas. Animais de 1 a 2 anos têm uma taxa de fecundidade de 50% e aqui de 40%, sei lá. E aqui você tem a taxa de sobrevivência. Então, animais de 0 a 1 ano sobrevivem de 0 a 1 até 1 a 2 anos, ou seja, o número de indivíduos que sobrevivem até a próxima faixa etária é de 70%. Animais que sobrevivem de 1 a 2 anos até a faixa etária de 2 a 3 é de 60%. E de 2 a 3 anos você assume que não sobrevive ninguém, porque não existe rato mais velho de 3 anos, você assume uma sobrevivência de 0. Então, considerando que você poderia calcular, fazer um input de matriz aqui, considerando a população original aqui, você poderia multiplicar, fazer uma matriz, onde você multiplicaria as taxas de fecundidade pela população de cada idade e a sobrevivência em cada idade pela população dessa mesma idade. Você, por meio de matriz, poderia predizer, ou pode prever qual seria a população, por exemplo, de ratos daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. No caso de Leslie, tem essa limitação de ser só fêmea. Mas o fato de ser só fêmea é o que justamente levou eles a construir essa ideia, porque assumindo que um perfil dá origem a um perfil, então é como se fosse sempre produzido uma fêmea, nesse caso. Por isso poderia ser usada a matriz de Leslie para produzir esse conceito de estabilidade. Então, a origem desse índice de estabilidade é uma origem matricial usada por um matemático para calcular a evolução da população de qualquer tipo de animal, desde que você conheça algumas variáveis centrais importantes. Começando pelo tamanho de cada população em cada idade, a taxa de fecundidade de cada idade e a taxa de sobrevivência de um grupo para outra idade. Tá? E até onde aquela população vive, por quanto tempo ela vive. Então, esse é o princípio. Tá? É daqui que vem isso. Tá? É dessa ideia que vem isso. Dessa matriz de Leslie. Tá? É um troço muito legal em termos de ecologia de populações. E propõe esse índice. A ideia é que você, de uma maneira integrada, use as taxas de sobrevivência do perfil que você estima com as taxas de aparecimento para, ao longo do tempo, dizer se uma população tende a se manter estável ou instável, ou seja, se teria um decréscimo, um aumento na população
de indivíduos na área ao longo do tempo em função daquelas taxas que você estimou. Né? Então, usando alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu tenho, para manter índice de estabilidade próximo a 1, que seria uma população estável, certo? Eu poderia simular, por exemplo, para diferentes probabilidades de sobrevivência de perfilhos, qual teria que ser o aparecimento de perfilhos para eu sustentar essa população estável. Então, assim, ó, o que eu fiz aqui? Com a simulação, eu peguei um índice de estabilidade igual a 1 e coloquei a sobrevivência aqui de 0,1. 0,1 aqui. Ok? 0,1 aqui, sobrevivência. Qual tem que ser o aparecimento para ela ficar 1? Tem que ser 9. Taxa. Ou seja, então, para sobrevivências muito pequenas, o aparecimento tem que ser enorme. Certo? Conforme você vai aumentando a sobrevivência de perfilhos, a tua necessidade de aparecimento cai, e ela cai de uma maneira que não é linear, é uma relação aqui, na verdade, exponencial. Ela tem essa função aqui. Ó. Então, como essa função é exponencial, para cada decréscimo na probabilidade de sobrevivência de perfilho, é imprescindível aumentos grandes em aparecimentos para manter uma população supostamente estável. Isso é o que o índice nos mostra. Tá? Então, ou seja, para sobrevivências altas, a necessidade de aparecimento é próxima a 0. Então, se eu marco 1000 perfilhos aqui esse mês, identifico 1000, no mês seguinte, se sobreviverem uns 1000, ora, eu não preciso que apareça nenhum para que aquela população fique estável. Agora, se sobreviver 90%, ou sobreviverem 900 perfilhos, é necessário que eu tenha um aparecimento de 100 perfis para a população ficar estável. Tá certo? Então, esse é o conceito de estabilidade populacional. Esse é o conceito de estabilidade populacional. Antes que a gente vá além, eu quero que vocês percebam isso, na verdade eu fui perceber algum tempo depois, que vamos construir um cenário aqui, para a gente fazer isso aqui junto. Vamos imaginar que eu estou monitorando uma população. Tá? Então eu tenho aqui uma população de 1000 perfilhos em outubro. Aí em novembro eu tenho aqui um aparecimento e aqui uma sobrevivência. Vamos calcular isso juntos. Tá? Então outubro eu marquei, então não tenho como calcular aparecimento e sobrevivência. Foi o primeiro mês que eu marquei. Identifiquei 1000 perfilhos. Aí em novembro surgiram 300 e sobreviveram 700. Logo, tenho 1000. Em dezembro, apareceram 600 perfis novos e sobreviveram 400. Mantive 1000. Em janeiro, apareceram 700, ou melhor, 800, e sobreviveram 300. A população então foi para 1100. Certo? Então esse é um cenário. Então eu tenho mês a mês o que está acontecendo em termos de aparecimento e sobrevivência, com o correspondente número de perfis que existe, então, em função desse aparecimento e sobrevivência no tempo.
conseguem perceber que, como a população se mantém constante, até aumenta aqui nesse último mês, eu poderia, por meio desses dados de densidade populacional, afirmar que eu tenho uma população estável, certo? Mas olha só que interessante quando eu vou calcular o índice de estabilidade. Vamos calcular o índice de estabilidade aqui para novembro. Ou seja, a instabilidade aqui em novembro é igual taxa de sobrevivência. Isso é o quê? Não. Oi? Mas o que é? É batalha? Ó, não, vocês se concentrando aqui para que não. Se vocês não perderem a concentração, ó, eu já perdi. Vamos calcular a sobrevivência. Não, também, não. Vamos. Ó, sobrevivência. Então, a sobrevivência aqui, quanto que é? 700 sobreviventes em 1000, certo? Que havia. Então, eu tenho uma sobrevivência de 0,7, certo? Que multiplica o aparecimento, que é 300 em 1000. 0,3 mais 1. Quanto é que dá isso? 0,91. Vamos calcular para cá agora. Qual é a sobrevivência aqui? É 400 sobreviventes na população que havia. 1000. Então, 0,4. Vezes 600 em 1000. 0,6. Mais 1. Quanto que dá aqui a estabilidade? 0,64. Por fim, eu tenho os 300 em 1000, 0,3 sobreviventes, vezes 800 em 1000, 0,8 que aparece, mais 1. 0,54. Olha só que interessante. A população... Não, é sempre não que havia. Então, apareceram 800 e existiam 1000. Então, minha taxa é 0,8. Tá? Olha só que surpreendente. Eu tenho uma população que eu monitoro que é instável. Quando eu calculo o índice de estabilidade, todos os meus valores são abaixo de 1. O que me levaria a acreditar que eu tenho uma população que está se tornando cada vez mais instável. Porque o índice é abaixo de 1. Então vejam bem, quando a gente calcula esse índice usando essa fórmula, nós temos que ter em mente que esse índice, primeiro, ele parte o índice de dois pressupostos que dificilmente a gente consegue atender quando a gente está estudando dinâmica de populações e gramíneas. Primeiro, para que esse índice seja fiel ao que está acontecendo no campo, é absolutamente necessário que um perfilho não gere nenhum descendente no primeiro mês de vida dele. Então, ou seja, o perfilho surgiu hoje, é absolutamente necessário que nos próximos 30 dias de vida ele não gere um novo perfilho. Esse é um pressuposto para o índice ser verdadeiro. Segundo pressuposto, é absolutamente necessário que todas as gerações tenham a mesma taxa de aparecimento de perfis. E essa pressuposição é facilmente velada. Porque nem todas as gerações produzem o mesmo número de perfis em todas as épocas. Por quê? Porque tem populações mais jovens, mais envelhecidas, que não necessariamente têm uma mesma taxa de aparecimento à geração. Então, como você viola pelo menos um dos pressupostos para que esse índice seja válido, quando a gente olha apenas o índice e a gente não tem esse valor aqui, a gente tende a interpretar isso como sendo
uma contínua instabilidade da minha população que ela não se agarra com a realidade. Ela é descolada da realidade. Não há instabilidade, existe uma manutenção do número de perfis que está sendo constante ao longo do tempo. No entanto, o meu índice está mostrando, não, isso não é verdade, teu passo está instável. Tá? Então, na verdade, a gente não deve usar esse índice como um indicativo de uma perda de população. O jeito de olhar para ele é diferente. O que esse índice nos mostra é que quanto mais longe de um ele está, mais ele se afasta de um, ele significa que mais dependente eu estou ficando para manter uma população estável de altas taxas de aparecimento. É assim que ele deve ser interpretado. Ou seja, quanto mais ele se descola de um, significa que mais dependente eu estou de taxa de aparecimento elevada para manter uma população estável. Ou seja, não é exatamente que o pasto está perdendo vigor ou persistência. Não, nada disso. O que esse troço está dizendo é o seguinte, olha, ele mantém esse vigor, mantém uma população, ele mantém uma persistência na área, só que essa dependência está ficando cada vez mais na mão de aparecimento de perfil conforme o tempo está passando. Seria um indicativo de um manejo do pastor não tão... Não, não necessariamente. Isso pode ser espécie dependente. Tem espécie que não seja, por exemplo, aveia. Mas pode ser uma espécie que tenha naturalmente uma mortalidade alta e que ela seja então dependente de aparecimento, certo? Ou pode ser, no caso de um manejo para uma espécie que poderia, em tese, ter uma sobrevivência alta do perfil, mas você impõe um passeio severo e você momentaneamente passa a depender a reconstrução da DPP de um aparecimento alto. Então, o manejo influencia sim, mas pode ser também espécie dependente. Tá? Então, ele é interessante, esse índice, para a gente ter uma noção do que está acontecendo com a população, mas tem que ser tomado só esse cuidado, de não querer interpretá-lo literalmente como sendo a estabilidade em si, em termos de densidade de população de perfis. O que a gente tem usado, eventualmente, é uma aproximação muito mais simples, que é apenas somar a taxa de sobrevivência com o aparecimento, que ele reflete literalmente a evolução, inclusive percentual, na população. Então, se eu somo a sobrevivência com o aparecimento, aqui eu tenho 1. Ou seja, 1 significa que a população manteve no mesmo tamanho. 0,4 com 0,6 é 1, mantém a população do mesmo tamanho. 0,3 com 0,8, 1 e 1. Significa que houve um acréscimo de 10% da população. Então, a soma, se você quiser usar o índice de estabilidade como sendo a soma do aparecimento mais a sobrevivência para ter um valor que represente fielmente o tamanho da sua população e a evolução ou involução percentual no tamanho dela, você pode simplesmente somar o aparecimento com a sobrevivência. Só que nesse caso, não se esqueçam, que você perde, nesse caso aqui, um possível poder de discussão sobre se quem manda nessa estabilidade é uma alta sobrevivência ou um alto aparecimento. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante que você tenha, junto com os dados, as possíveis taxas de aparecimento e mortalidade, para que você possa, é estável, mas está vendo uma mortalidade alta, então ele está sendo estável, na verdade, porque está dependente de aparecimento. Quando você mostra isso aqui, passa a ser necessário, então, mostrar o índice, mas mostrar a DPP, para mostrar, meu índice está caindo, mostrando que a estabilidade do DPP que eu estou te mostrando aqui, ela só é segurada porque o aparecimento é alto. Então, ou uma coisa ou outra, mas tudo tem que ter um contexto, porque senão
não tem como mostrar as diferenças em evolução. Tá? Entendeu? Não? Sim? Tá. Bom, a gente pode simular algumas coisas aqui. Se eu pegar a ideia de site feeling, que é o número de perfis que surge por intervalo de filocromo, e considerar que o índice de estabilidade é a sobrevivência que multiplica 1 mais o aparecimento, eu posso integrar essas, substituir a taxa de aparecimento daqui por essa função aqui. A taxa de sobrevivência de perfis poderia ser 1 mais, eu isolei aqui a taxa de aparecimento aqui do site feeling, para colocar que a estabilidade populacional poderia ser dada pela taxa de sobrevivência de perfis, que multiplica 1 mais o site feeling vezes o filocromo. Se eu quiser isolar a estabilidade com uma função de sobrevivência, site feeling e filocromo, parece uma transição aqui, tá? Ou eu posso isolar o próprio site feeling como uma função de estabilidade populacional, de sobrevivência e do próprio filocromo, que é o intervalo. Eu consigo montar gráficos ilustrando como é que eu asseguraria a estabilidade populacional considerando valores que variassem em site feeling ou em um índice de estabilidade que eu assumiria ser interessante, que é o próximo ou acima de 1. Tá? Então, o que eu fiz aqui, isso é uma simulação que a gente fez, foi simplesmente substituir essa função do site feeling aqui dentro da estabilidade e isolar ou a estabilidade ou o site feeling aqui dentro dessa função. Para simular algumas coisinhas aqui para frente. Tá? A gente está integrando um conceito mais morfogênico com um conceito mais populacional. Bom, então aqui o que a gente tem no eixo X são vários níveis de probabilidade de sobrevivência de perfis. Tá? Variando de 0,1 até 0,7 aqui. Tá? Aqui eu tenho uma instabilidade populacional, sendo que o meu objeto de desejo é 1, tá? É manter uma população estável para circunstâncias onde eu tenho vários níveis ou várias proporções de gemas sendo ocupadas por perfis. Ou seja, baixo site feeling ou um site feeling mais alto. Aqui eu tenho uma gema sendo ocupada a cada 20 dias, quer dizer, uma gema em cada 20 sendo ocupada por perfil, e aqui eu tenho a cada 5 folhas surgidas com uma gema delas ocupada por perfil. Então são diferentes ocupações de gema. Tá? Aqui uma alta ocupação de gema, 1 para 5, aqui uma baixa ocupação de gema, 1 para 20. Tá? Então percebam o seguinte, que quando eu pego, por exemplo, plantas que têm site feeling alto, uma alta ocupação de gema, a cada 5 folhas emitidas, quando surge um perfil nela, veja que eu posso trabalhar com probabilidade de sobrevivência absurdamente baixa, que eu asseguro estabilidade. Ou seja, plantas que têm um potencial de ocupação de gema alto, para manter uma população estável, eu posso trabalhar com probabilidades de sobrevivência que são extremamente baixas, que eu mantenho uma população próxima a 1. Conforme eu vou aumentando ou vou diminuindo a probabilidade de ocupação de gemas, ou seja, uma gema ocupada para cada 20 folhas surgidas, ou cada 20 gemas geradas, por exemplo, o site feeling de 0,05, é necessário, nesse cenário aqui, que eu tenha pelo menos uma sobrevivência de 50% da população para eu manter uma população estável. Então, essa relação aqui nos diz muito sobre as estratégias contrastantes que existem entre plantas, da forma como elas persistem
e o que elas têm que fazer do ponto de vista de ocupação de gema para poder manter ao longo do tempo uma população estável. Tá? Então, isso é relacionando o índice de estabilidade como uma função da probabilidade de sobrevivência para cenários simulados de ocupação de gema. Tá? Então, acompanhando? Bom, eu posso fazer um pouquinho diferente. Posso fazer assim, ó. Eu posso pensar isso de uma maneira ligeiramente diferente. Aqui eu tenho o side filling, diferentes side fillings, diferentes ocupações de gema. Tá? E aqui eu tenho no eixo X o filocrono, intervalo de aparecimento de duas folhas consecutivas. E isso daqui, ó, que está aqui, essa curva, é uma curva onde o índice de estabilidade é igual a 1. Onde eu tenho um pasto estável, só que ele é estável por mecanismos diferentes. Esse daqui é estável por meio de uma sobrevivência relativamente baixa. Esse é estável por meio de uma sobrevivência um pouco mais alta. E esse é estável por meio de uma sobrevivência altíssima. Ou seja, é um mecanismo em si baseado numa alta sobrevivência. Esse cenário que está aqui. Cenário de um passo que tem estratégia baseada em alta sobrevivência, e aqui um passo que é uma estratégia baseada em não sobrevivência alta, mas sim em aparecimento de perfis altos. Percebam o seguinte, que passos que têm sobrevivência muito alta de perfil, eles são praticamente independentes do tamanho do filocrono ou do intervalo entre aparecimento de folhas para ele ficar estável. Isso com site filling irrisório, com uma ocupação de gemas muito pequena. Ou seja, plantas que sobrevivem ou que persistem por meio de uma alta sobrevivência, exemplo, capim-canim, por exemplo. Aqui seria o retrato de uma planta do capim-canim. Ela, por ter sobrevivência alta de perfis ao longo do tempo, é irrelevante o intervalo de aparecimento de folhas e o como essas gemas ocupadas podem ser extremamente baixas, independente do tamanho do filocrono, que ele se mantém estável na área. Agora, quando eu pego um pasto que é extremamente pouco longevo os perfis dele, esse cenário aqui azul, percebo que o filocrono começa a fazer diferença. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho filocronos curtos, para ele ficar estável, eu preciso de um aumento no site filling, na ocupação de gemas. Se o meu filocrono aumenta, ele continua estável com site filling menor ainda. E ele só vai conseguir ser estável com filocronos extremamente longos, onde tem um intervalo de aparecimento de folhas extremamente longos. Nesse é o único cenário onde ele ficaria instável, com uma ocupação de gemas bem reduzida. Num extremo oposto aqui, então, ó, um filocrono de 18 dias, 15 dias aqui, ó, 15 dias, um passo, por exemplo, que apresenta sobrevivência de perfilhos baseada pequena ou persistência baseada em aparecimento, deveria obrigatoriamente ter pelo menos uma gema ocupada em cada 10 folhas surgidas para que ele pudesse manter estável ao longo do tempo. Então, essas figuras ou essas simulações nos dizem muito sobre as estratégias que essas plantas, ou baseadas em longevidade de perfis altos, longevidade baixa de perfil, curta pode ter, para se manter uma população estável ao longo do tempo. Plantas conservadoras estão aqui, por recurso, plantas competidoras por recursos estão aqui. Tá? E essa mesma coisa opera aqui, só que aqui é uma relação ao contrário, as mesmas variáveis, só colocando-as em diferentes eixos para fazer simulações diferentes, na verdade. Né? Onde aqui está o eixo 1. Tá? Então, isso nos diz um pouco sobre como essas plantas vão ter que fazer ocupação de gema para manter uma população estável ao longo do tempo. Tá? Planta conservadora aqui, planta competidora aqui.
espécies presentes em campo nativo, páspalo, que é mais competidora, que é uma planta dentro do grupo competidor, mas tem uma persistência baseada em alta longevidade de perfil também, está aqui, festuca está aqui, aqui estaria uma aveia, aqui estaria uma braquiária, aqui estaria um pânico, são plantas que não têm estratégias de persistência baseada em alta sobrevivência. Então, eles precisam de aparecimento alto. Tá? Tudo bem? Professor, o 7,0,05 são 5 perfis e 20 gemas geradas. Não, 0,05 é 20, né? 1 em 20. 1 em 20. 1 em 20. Professor, em relação ao figura anterior, se tivesse algum evento de estresse hídrico aí, sabe? Certo. Essas relações, elas mudariam ou elas se mantêm da mesma forma? Principalmente as conservadoras em relação às utilizadoras de recursos. Não, se você tem um evento estressante, sempre uma planta conservadora de recurso, ela sai melhor. Sempre. Por quê? Porque como ela tem uma estratégia que é baseada em longevidade do filho, e ela não tem uma morte dependente, mortalidade não é genética dependente, e ela precisa aparecer para poder manter a estabilidade, quando tem um evento estresse hídrico, o estresse hídrico afeta muito mais o aparecimento. Então, uma planta conservadora sente muito menos um evento estressante hídrico do que uma planta que é competidora. Porque uma planta competidora vai faltar água para ela manter a estabilidade com alto aparecimento. Mas ela modula isso alterando a taxa de sobrevivência ou sai de tudo? Ela modula isso aumentando a sobrevivência. Porque assim, quando falta água, você não tem emissão de perfil, então você não tem a ocupação de gema. Então a ocupação de gema, eu diria que ela cairia. Tá certo? Você cairia a ocupação de gema. Ela manteria a sobrevivência, mas com um site feeling mais baixo. Até. Só que como você também aumenta o filocrono, quando você tem estresse hídrico, então ela precisa menos ainda dessa ocupação de gema. Por isso que a conservadora se dá melhor. Porque ela já trabalha com Isso muito baixo. Exatamente. Acontece o que é, Ela sente pouco. Ela sente pouco. Sente pouco do ponto de vista de persistência. Não significa que ela está produzindo, crescendo tecido, alongando folha. Não, nada disso. Aqui nós já estamos falando em persistência. Estamos falando em a planta existir e persistir na área ao longo do tempo. É disso que se trata. Agora, uma planta competidora, não. Aí o estresse hídrico, se é severo, é mortal. Apesar que ela tem mecanismo de repor isso. Se for medir, por exemplo, sobrevivência de perfis de planta C4 no inverno ou no período mais seco do ano, no Brasil mais central, ela aumenta a longevidade de folha, ela aumenta a longevidade de perfil também. Então, ela tem mecanismos de aumentar a sobrevivência de perfil em função do tipo de estresse que ela está submetida. Ela tem como fazer isso lá. Ela aumenta isso. Tá? Agora, quando as condições são favoráveis, se durante a condição favorável você tem estresse hídrico durante um período de tempo, ela sente mais um pouco conservador. Aqui a gente já falou bastante sobre as variações interespecíficas na parte de duração de folha. Então eu vou pular isso aqui e vamos direto para essas figurinhas aqui, as figuras de demografia. Essas figuras, elas são figuras de estratégias demográficas de perfilhamento. Aqui nós temos diferentes plantas, tá? Festuca, tem Lório perene, uma zevinha anual, na terra. E elas são... Se a gente olhar essa curva, essa figura, essa linha mais em cima aqui, ela reflete o tamanho da população ao longo do tempo. Tá?
Só para a gente entender a figura. Tá? Então, isso daqui reflete o tamanho da população ao longo do tempo. Mas percebam que essas plantas elas mantêm essa população ao longo do tempo, muitas vezes por meio de mecanismos que são diferentes. Vamos pegar o caso da festuca pratense, aqui, lá na Inglaterra. Percebam que quando chega aqui em junho, ó, então aqui ó, aumenta a população, tem todo um tamanho de população aqui, que vai perdendo população ao longo do tempo, aí surge uma outra geração aqui, que vai perdendo população ao longo do tempo, aí surge uma outra população aqui, que vai perdendo vigor ao longo do tempo, uma outra. Ou seja, se está aumentando essa linha, é que está aumentando o número de perfis que surgem em relação àquilo que morre. Então você tem um acréscimo em densidade populacional aqui, nesse período aqui. Quando chega aqui, ó, percebam em junho, todas as gerações desabam o número de perfis, todas as gerações. Aonde você tem uma nova população que surge aqui, que é responsável, essa linha gordinha aqui, ó, larga, essa geração bem larga aqui, ó, assim como essa geração bem larga, ela é responsável, então, por manter boa parte da estrutura da população durante de junho de um mês até praticamente junho do outro ano. Ó. Percebam que eu tenho uma geração aqui que é bem larga, ó, que ela se mantém uma alta população durante quase o período de um ano inteiro. Ou seja, essa é uma planta, por exemplo, que tem uma geração em particular, ou um grupo de perfis em particular que surge durante esse período aqui de junho, julho, que é particularmente relevante para ela. É particularmente relevante. Quando você pega, por exemplo, essa outra planta aqui, também, lá na Inglaterra, você percebe que ela é uma estratégia completamente diferente, porque surge muitos perfis, e eles morrem abruptamente, vão morrendo, então depende de sucessivas gerações ao longo do tempo, aonde, apesar de você ter uma geração que surge aqui que é importante, ela está longe de representar, em termos de longevidade, o que representa a mesma geração surgida na mesma época, por exemplo, uma festuca. Então, independente de qual planta que seja, a mensagem aqui é: as plantas, que são todas as plantas perenes, tirando a serpente anual aqui, tá? Elas apresentam estratégias de persistência, ou mecanismos de persistência, que não são similares e que diferem entre si. Tá? Tem plantas que investem muito numa geração importante aqui, tem plantas que investem durante todo o tempo, ó, em gerações que são sempre importantes. Que uma serpente perene, ele tem uma geração aqui que é importante aqui, porque ele acaba tendo uma participação em torno de uns 15 a 20% na população depois de 5 meses, tá? Mas tem pequenas gerações que surgem que vão também ser importantes, ou seja, plantas apresentam estratégias e mecanismos que são completamente diferentes em termos de persistência ao longo do tempo. Tá? Existem plantas que a gente chama, então, tem uma estratégia de persistência baseada em mecanismo reprodutivo. Isso acontece com algumas plantas, por exemplo, uma própria festuca aqui, onde tem um florescimento aqui, por exemplo, florescimento aqui, onde se segue ao florescimento é um aparecimento perfílico. Então, é um mecanismo de persistência reprodutiva. Ela, após o florescimento é que surgem novos perfilhos, ela então não é que a persistência depende de que ela floresça, mas é que junto com o florescimento há a emissão já de um perfilho novo basal que assegura a persistência. Existem plantas como, por exemplo, o pássaro mandado aqui no Japão, ó, que tem algo completamente diferente. Ó. Um perfil aqui, esse aqui marcado em 96, ó, estamos falando 96 até 2 anos depois, 98.
Estamos falando de uma geração aqui que aparece lá em 96, ó, que surge aqui em 96, ela não morre. Ela fica 2 anos no máximo, essa geração. Aí aparece um pouquinho de outra aqui que também nunca morre. Aí outra aqui que nunca morre. Morre um pouquinho. De tal maneira que a população é estável por meio de um mecanismo, assim, evidentemente, assim, óbvio, de uma alta persistência do perfil. Essa planta não depende de altas taxas de crescimento para se manter estável. Tá? Não depende. A braquiária. A braquiária, ela tem picos de aparecimento, mas desaba. Pico e desaba. Então, toda hora tem que estar surgindo o perfil de braquiária para ficar estável. Toda hora. Então, aparece, mas desaba. Aparece, mas desaba. Sempre desabando o perfil. Não tem uma geração que você fale assim, nossa, isso é importante eu preservar nessa época do ano o manejo, porque essa geração é importante, ela segura ao longo do tempo a estabilidade da planta. Nada disso. Isso a gente observa até em textura, a gente observa alguma coisa na CBM perene, mas está longe de representar isso em braquiária brisante. Está longe de representar isso em pânico, por exemplo. Né? Não tem uma geração obviamente importante. Todas as gerações que surgem aqui durante o período de verão e outono, elas são importantes para segurar a persistência no parque. Tá? Então, essas plantas que não dependem de florescimento para que ocorra o aparecimento, tem um mecanismo que a gente chama normalmente de mecanismo de persistência baseado em rota vegetativa mesmo. Né? Que é o caso clássico do pasto. Granofiquímico. Deixa eu achar uma outra figura aqui. Um pouco fora de ordem. Essa daqui, esse aqui é um trabalho que a gente fez com o Campim Caninha. Tá? A Bárbara foi aceita recentemente, só que não estou com a versão final dele ainda. Eu peguei essa dissertação do aluno. Então, aqui são as gerações em Capim Caninha submetidas a diferentes manejos. Esse manejo aqui é o Capim Caninha. Esse primeiro que a gente fez. A gente manejou um campo nativo, onde a meta de altura era medida apenas o Capim Caninha. Então, o extrato inferior era a nossa resposta. Então, o animal entrava, por exemplo, quando o capim caninha atingia 12 centímetros, nesse cenário aqui, 20 centímetros, 28 e 36. Então, eram 4 tratamentos. Os animais entravam quando o capim caninha chegava em 12, em 20, em 28 ou 36. Então, a gente pegava a régua para medir só ele, só o caninho. Tá? Então, o que acontecia no extrato inferior era uma resposta. No manejo, a gente rebaixava isso em torno de 40%, 50% dessa altura do caninho. Então, 12 trazia para 7, 20 trazia para 12, 28 trazia para 16, aí 36 trazia para 22, 23. Tá? Então, 12, 20, 28 e 36. A gente pegou uma doceira de caninho e foi monitorar essa demografia ao longo do tempo. Muito importante que a gente sempre nunca olhe com muito cuidado para essa geração que a gente chama de geração zero. Por quê? Agora que você coloca o anel, e você marca a primeira leva de perfis, ali é uma soma de gerações. Você não sabe quando os perfis surgiram. Então ela não me interessa muito. Não me interessa, eu não sei quando os perfis surgiram. Tá? Mas o que nos chama a atenção, veja, a primeira marcação que ocorreu em outubro, lá em 2015, tá? Depois a gente monitora aqui um aparecimento em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas eu queria chamar muita atenção para vocês que, independente do passo de caninha ter sido planejado por um passeio bastante severo ou bastante leniente, a planta, ele apresentou um padrão de resposta idêntico, com um aparecimento alto de perfil, independente da estratégia, no período de março e abril.
chamou a atenção, porque é muito incomum. Eu estou falando de uma planta C4, que está entrando num período outonal, onde ela está resolvendo investir produção de perfilho numa época do ano onde você tem recurso escasso. Tá certo? E essa geração que surge em março e abril, independente da altura de manejo, que sustenta boa parte da população de perfil de caminha, ó, que vai passar, tirando essa que eu não conheço, né? Então esqueço. Essa população aqui que passa o inverno, que surge em março e abril, ela corresponde a pelo menos 50% de toda a população de caminha que passa através do inverno inteiro. É uma população que surge no começo do outono. Mas acontece que o caminho aqui para a gente já tinha florescido também em dezembro. Floresceu 2 vezes. Então, como ele também tem um repique primaveril, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é primavera. Então tem um grupo de perfil importante que surge no início de outono, que é responsável por fazer essa planta persistir e atravessar inverno. Tem um grupo de perfilhos aí, então, que surge aqui a partir de outubro, novembro e dezembro, que é tipicamente uma reposição de perfilhos primaveril, né, que ocorreu nos 2 anos. Você te observa tanto em 2016 quanto em 2017. 2016 e 2017. 2016 e 2017. 2016 e 2017. Não. Aqui a gente pegou um pouco. 2016 e 2017. Aqui 2015, desculpa, 2016, na verdade. Nos 2 anos, a gente pega esse aumento primaveril aqui do perfil, mas também existe uma coisa inusitada nele, que é incomum, tá? Que é um perfilhamento, uma recomposição de perfil no período de início de outono. Tá? No período de outono. Tá? Bom, ele está investindo recurso numa época de recurso escasso para poder atravessar basicamente o inverno. Tá? Outra coisa que chama bastante atenção é que, veja, essa geração aqui, a primeira geração, ela foi marcada em novembro de 2015. Ela vai diminuindo a população. Diminuindo. Mas ele encontra o perfil marcado em março de 2017. Daquele perfil que eu marquei lá em novembro de 2015, ainda estão vivos perfis até março de 2017. Certo? Assim como a geração que surge em março e abril, no outono anterior, eles chegam ainda representando parte da população um ano depois. Eles ainda estão lá. Isso independe do manejo. Então, esse mecanismo que essa planta extremamente conservadora usa, de ter longevidades grandes de perfilho, um surgimento de perfilhamento outonal e outro primaveril, e não depender de o manejo não alterar essa estratégia, que era uma coisa que era contrária à nossa hipótese. A gente trabalhava com uma hipótese de que essa planta responderia a um manejo severo, também repopulando área baseada em alto aparecimento. Ela modificaria isso aparecendo no perfil, mas não. Ela se manteve absolutamente plástica, inclusive na longevidade de perfil na área para persistir. Então, a gente coloca aqui a estabilidade, relacionando aqui a sobrevivência com o aparecimento, usando aqui essa função aqui, né? Aparecimento mais sobrevivência, eu tenho essa linha aqui indicando uma instabilidade igual a 1. Tá? Então aqui a população é instável, 1. Olha que interessante. Independente da altura, 12, 20, 28 ou 36, os passos são sempre acima de 1 estabilidade. Sempre se mantiveram estáveis.
e sempre com taxa de sobrevivência acima de 85%. Ou seja, a população do capim-caninha sempre de um mês para o outro, cerca de 85% da população, ela se mantém sempre estável de um mês para o outro. Sempre ela se mantém viva de um mês para o outro. Tá? A gente pode até pensar, bom, mas aqui tem um aparecimento maior, aqui no 12, de fato, tem um aparecimento maior, 0,15 talvez, tá? E aqui 0,11, ou seja, tem um aparecimento maior no 12? Tem, mas não é ele o determinante da estabilidade do pasto. O principal determinante da estabilidade do pasto, no caso da capim-caninha, é sobrevivência longa. E mais do que isso, isso tem tudo para nos levar a crer que é uma característica típica de quaisquer plantas que sejam conservadoras de recursos. Plantas que conservam recursos. A aristilha para ser assim, a festuca para ser assim, a caninha, que é o Andropogon lateralis, é assim, e isso independe dessa estratégia de manejo. E olha, nós estamos falando de uma planta que é cespitosa, de forma toceira. São plantas normalmente sensíveis a passeio severo, mas ela continua achando o mecanismo de se manter bastante estável ao longo do tempo. Tá? Muito interessante aqui. Eu falei para vocês da questão de aveia azevém. Isso aqui são figuras de estabilidade ou de demográficas de pastos de aveia, em cima, azevém, aqui embaixo, ou a mistura dos dois, aveia mais azevém. Tá? Olha que interessante. A primeira turma de perfil que é marcada de aveia, aqui no começo de julho, chega lá no final de outubro, eu não tenho mais nenhum representante. Não tem. O azevém, na primeira turminha que eu marco lá em julho, eu chego lá em outubro, ainda com 40% da população ainda representando o meu pasto. Ou seja, toda a estratégia de persistência de aveia, ela deve então ser baseada, ou deveria pelo menos ser baseada, num aparecimento alto do perfil. Como a população aqui vai caindo, aqui a flechinha mostra onde a gente adubou de novo. Como a gente aduba aqui, ela não consegue ainda repor o perfil, ela chega a cair o perfil, nem isso foi capaz de você ajudar a ver, recuperar a estabilidade dela. Um pasto muito, comparado com o azevém, claro, é um pasto muito mais instável do ponto de vista de estabilidade e muito mais demandante, portanto, de recursos para que ele se mantenha estável ao longo do tempo. Tá? Isso é ambos em pastejo. Ambos em pastejo. Aveia, altura de entrada de 23, rebaixado para... Sem pastejo. Oi? Sem pastejo em ambos. Sem pastejo, a tendência é que, como você não está perturbando a população, os perfis marcados nesse começo aqui, na aveia eu diria que ela tenderia a continuar morrendo, já que é uma característica genética dela. Nossa desfolha era leniente. Ninguém apertou a aveia aqui. Ninguém apertou a azevém aqui também. Mas a aveia, ainda assim, com passeio leniente, ela morria perfil. Sem a gente decapitar a medicina apical, sem nada. Uma desfolha super leve. E ela morria. Ou seja, é marcadamente uma característica genética dela. Eu imaginaria que sem pastejo ela continuaria morrendo igual. A aveia. Eu imagino. Eu não seria minha hipótese. A gente não tem isso aqui. Quando a gente mistura os dois, né, aveia mais azevém, você junta um pouco esse benefício dessa estabilidade do azevém e desse pico de perfilhamento que a gente observou aqui em setembro e outubro, só azevém, claro,
para manter ao longo do tempo uma população mais estável. Ou seja, fez bem juntar os dois, né? Para manter em termos produtivos a população mais estável. E aqui, ó, esse sim é um trabalho que já está complicado. E aqui o que a gente tem é justamente essa linha de estabilidade aqui de 1, aqui. Então, dentro dessa linha eu tenho uma população estável. Aqui eu tenho uma população de aveia. Aqui eu tenho uma população que é uma mistura de aveia com azeveia. E aqui azeveia anual. Então, percebam que tanto a mistura de azeveia com aveia quanto o azeveia, elas se mantêm muito próximas da linha de estabilidade ao longo do tempo. E a aveia, mesmo usando uma instabilidade em que eu somo o aparecimento com sobrevivência, ela sempre ficou longe de 1, mostrando que sistematicamente a população dela foi diminuindo ligeiramente de tamanho com o passar do tempo. Né? Talvez ele devesse ter adubado mais, por exemplo, para estimular mais o crescimento, tá? Para manter essa população um pouco mais estável. Uma das consequências dessa instabilidade aqui foi que, nesse experimento em particular, nós tivemos uma produção menor de aveia comparado com a mistura e com a azeveia. O passo menos produziu. Então, ele não conseguia repor o perfil para compensar essa redução de estabilidade, e essa instabilidade que ele promove por não ocupar espaços acaba podendo ser abrir espaços assim, ou arestas para que você tenha a entrada de plantas ali, no caso, que seriam muitas áreas. Não foi o caso do nosso trabalho, que não identificou isso, tá? Mas há sim uma instabilidade clássica em parte de aveia comparado com a azeveia. Então, entre ter aveia ou azeveia, é mais fácil ter azeveia, ou se for o caso, misture aveia com azeveia, e você continua também tendo um passo bastante estável. Tá? Bastante estável. A mistura dos dois, quer dizer, a azeveia ajuda a compensar essa instabilidade transitória da aveia. Professor, se limite de 0,5 é devido a ser aveia ou azeveia, ou... Não, aqui a gente coloca uma linha de 1, Só para situar. Aqui é 1 e aqui é 1,5. É muito difícil você chegar a ter... Para você chegar a ter pontos próximos a 1,5, é só em cenários onde você tem... Bem comentado. Você levanta uma questão altamente relevante sobre o uso de instabilidade. próximo de 0,5 começa a perder em povoamento? Sim, não. 0,5 você tem, do ponto de vista de estabilidade populacional, uma redução em 50% da população. Ou seja, tem índice de estabilidade calculado dessa forma aqui, onde é o aparecimento mais sobrevivência, isso chegar a 0,5, significa colapsar o passo. Você perdeu 50% do orçamento. Se é calculado assim, não, porque isso significa que ele é dependente do aparecimento. Pode ser que ele continue com a mesma DPP, lembra? Ele ia caindo de estabilidade, mas ele continuava com um passo estável. Agora, quando eu calculo baseado no aparecimento mais sobrevivência, e eu tenho instabilidade meio, significa que eu perdi 50% da população que eu tinha numa data anterior. Né? Sabe? É o caos. Tá? Mas o que você comentou agora levantou uma questão muito importante. Quando a gente está avaliando essas estratégias de periodização, e a gente vai usar um desses índices para calcular isso daqui que eu coloquei para vocês, instabilidade igual a taxa de aparecimento mais taxa de sobrevivência de filhos. Em alguma literatura vocês podem encontrar isso também como um valorzinho chamado R, que é eles chamam de taxa de crescimento populacional, esse Rzinho também, que relaciona o aparecimento com a sobrevivência ou aparecimento
mas com menos a sobrevivência, ou seja, a mortalidade. Tá? Vocês podem encontrar isso com esse valor R, tá? Também em alguns trabalhos, principalmente mais ecológicos. Tá? Mas isso que você falou, William, me fez lembrar um cuidado que a gente tem que ter em usar a instabilidade, porque às vezes ele nos engana muito. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu venho aqui em fevereiro, por alguma razão qualquer, minha população ela decline para 300. Praga, doença, seca severa, qualquer coisa. Ou seja, não houve uma sobrevivência aqui de 200 em relação ao que havia e apareceu apenas 100. Certo? Então, houve uma mortalidade violentíssima aqui em Rio de Janeiro e Fevereiro. Morreu muita coisa. Então, minha população declinou para 300. Por algum evento. Tá? Algum evento. Vou falar em evento. Qual é a diferença entre promover um distúrbio ou um estresse no plano? Eu acho que a severidade o nível da bactéria. Qual é a diferença? Um distúrbio não necessariamente um estresse. Não, são coisas diferentes. O distúrbio da bactéria não se recupera. Não, ela pode se recuperar. Assim, para o conceito ficar bastante claro, estresse é qualquer evento, normalmente abiótico, ambiental, que promove reduções nas taxas de fotossíntese e, portanto, de crescimento da planta. Então, por exemplo, temperatura é um evento estressante, que reduz fotossíntese. Tanto a diminuição brusca quanto o aumento brusco. Estresse hídrico, água, falta d'água, reduz fotossíntese, reduz crescimento. E são normalmente eventos que, quando eles são retirados, os fatores estressantes, a planta retoma os níveis de produção ou de fotossíntese que existia antes do estresse ser imposto. Então, normalmente está associado com efeitos de temperatura, efeitos de falta d'água, nutriente, por exemplo. Eu posso impor um estresse pela falta de nutriente, não coloco nitrogênio e estressa a planta. É um efeito estressante. Né? Então, qualquer fenômeno onde eu imponho algum nível de... Oi? É o quê? Ai, baile. Tinha uma música Então, gente, ó, coloquei nitrogênio, tirei nitrogênio, coloquei água, tirei água, pus temperatura, tirei temperatura. São eventos estressantes. Quando eu retomo esses fatores, eu tiro o evento estressante, a planta retoma a sua fotossíntese e seu potencial de crescimento. O que é um distúrbio ou uma perturbação? Um distúrbio ou perturbação é algum agente, na verdade, que promove a remoção do tecido que é capaz de promover a própria fotossíntese. Então, por exemplo, o pastejo é um evento de perturbação, de distúrbio, porque a remoção da área foliar não tem como eu colar de novo a área foliar e restaurar o evento. O corte, o dano promovido por formiga ou por lagarta são distúrbios promovidos na planta. O fogo é um distúrbio. A geada, onde eu queimo completamente a planta e mata
célula é um distúrbio? Tá certo? Os distúrbios são normalmente a remoção do aparato fotossintético. Eu removo o aparato fotossintético e não tem como isso ser restaurado, porque não tem como colocar o que promoveu a remoção da área foliar, portanto não há como se tirar o distúrbio. Uma vez o distúrbio colocado, não tem como ser reposto. Estresse não. Você põe o estresse hídrico, põe água, você remove o estresse. Tá? Então esses são eventos ou estressantes ou eventos de distúrbio. Tá? Distúrbio normalmente associado com remoção do aparato fotossintético, estresse normalmente associado com um evento imposto quando eu reduzo o potencial fotossintético. Certo? Isso leva a um outro conceito, que é o conceito de resistência e resiliência. Tá? O que é resistência e o que é resiliência? Resistência? Não, bem assim. Queria que fosse assim, bastante. Resistência. Não. Espinho, na verdade, é um mecanismo que nós vamos discutir ainda. Bom, se a gente for discutir, eu não estou falando de discutir, não está interessado. Mas o espinho, na verdade, é a presença de um impeditivo mecânico que tem, por princípio, imprimir a planta um potencial de resistir ao pastejo por meio de um mecanismo que a gente chama de evitância ou de escape. Não é isso? Acho que não. Mas a resistência, imagine o seguinte, a resistência, uma planta A produz 100, uma planta B também produz 100, certo? Aí vamos supor que você coloque aquela planta a uma condição de estresse ou imprima algum nível de distúrbio nela. As duas plantas. Então essa planta A, quando eu coloco o distúrbio ou o estresse qualquer, ela reduz a produção de 100 para 70. Essa planta B, quando eu imprimo esse mesmo distúrbio, esse mesmo estresse, ela reduz a produção dela para 40. Logo, a planta A é mais resistente àquele estresse ou àquele distúrbio. Ou seja, o que é resistência? É o potencial da planta em reduzir pouco ou menos o seu potencial de produção dado um nível de estresse ou distúrbio que é preste nela, imposto nela. Tá? Quanto menos ela reduz o potencial em relação ao nível de estresse ou distúrbio imposto, mais resistente essa planta é àquele estresse, àquele distúrbio específico. Não a todos. Tá? Plantas podem variar no que elas são mais resistentes ou a estresse ou distúrbios. Tem vários tipos de estresse e distúrbios. Tá? Bom, e o que é a resiliência? A resiliência seria a capacidade que a planta tem de retomar a produção original quando o nível daquele estresse, por exemplo, é removido. Então vamos supor que essa planta A, eu imprimo aqui um estresse por falta d'água. Potencial hídrico. Água. Então, beleza. Aí depois eu coloco água. Eu coloco água e daqui 2 semanas eu vou medir como é que está o nível de fotossíntese líquida, ou de produção, ou de alongamento de folha, de crescimento, de produção de biomassa, qualquer coisa desse coração. Então daqui 2 semanas eu vou lá e começo a medir a fotossíntese. Essa planta aqui que baixou para 70, quando eu fui lá, depois de 2 semanas, ela estava com 90, estava quase recuperando o nível original dela. E essa planta B aqui, estava com 100 já. Ou seja, essa aqui é uma planta bastante resistente ao estresse, mas menos resiliente que essa aqui com relação a esse mesmo estresse. Por exemplo. Isso se aplica ao distúrbio também, por exemplo? Sim, só que o distúrbio é mais complicado muitas vezes se avaliar, porque você teria que esperar o tempo de restauração daquela área foliar que foi removida para que você possa medir a resiliência. Né?
como o distúrbio envolve a remoção do aparato fotossintético, você teria que esperar, quer dizer, quanto tempo uma planta restaura antes do seu aparato fotossintético para poder continuar produzindo? Mas esse não é uma medida de resiliência. Resiliência. Desculpa. Isso já é medida de resiliência. Tá certo? Então, ela restaura mais rápido o aparato fotossintético, é mais resiliente do que outro. Como ela tem, quando tiver discutido depois, o mecanismo de resistência pode fazer intolerância nesse caso. Né? Então, restaura rápido o seu aparato fotossintético, com o mecanismo de resistir ao vazio e fazer intolerância. Mas isso seria uma maneira de medir. Tá? Se ela restaura rápido esse aparato fotossintético, ela vai mais resiliente. Se esse aparato fotossintético retornar ao nível de produção que havia sido imposto antes. Tá? Só um parênteses aqui no que a gente estava colocando. Então, para esses conceitos de estresse, distúrbio, resistência e resiliência. Tudo bem? Mas não era nada disso que eu ia falar. Na verdade, foi um outro. Isso, foi um outro corte aqui, né? Eu preciso lembrar de falar o que me vem à cabeça na hora, eu não vou lembrar nunca mais. Tem um filósofo, Nietzsche. O Nietzsche é um cara que, se você pegar um livro dele, ele começa a escrever assim, uma coisa que nada a ver com outra. Ele escreve um aforismo assim, depois tem outra coisa na cabeça dele, começa a falar sobre ciência, depois é arte, depois ele fala sobre a moral, sobre não sei o quê, sobre o que ele pensava sobre Wagner, não sei o quê. São os aforismos curtos, os textos curtos, e é o jeito dele expressar o pensamento dele, né? O Nietzsche era um filósofo que dizia que o que a gente que vem à nossa cabeça é uma pequena porção do nosso psique, do que está no nosso inconsciente. Então a gente não controla o que a gente pensa. E ele exprimia muito bem esse livro dele. Ele ia soltando o que ele pensava, e se ele não soltasse, ele não ia mais saber se ia lembrar de falar aquilo um dia. Então ele ia vomitando literalmente as coisas nos livros dele. Né? Lembrei disso que eu falei, a gente fica dando volta aqui, eu lembro de uma coisa, fala o que tem que falar, depois ele volta para uma coisa, e se eu lembrar de outra coisa, vai cortar de novo, fala, e assim, a gente vai naquele ambiente caótico que eu falei para vocês, tocando barco. Voltando ao que a gente havia dito aqui. Isso, aqui, ó. Fevereiro ocorreu um distúrbio. Por isso que eu ia falar distúrbio. Ocorreu um distúrbio que arrebentou com o meu passo. Tinha 1.100 filhos e agora apareceram 300 lá. Qualquer coisa. Danificou demais. Matou muito. Plano. Aí você vai lá em março, você identificou o agente, o distúrbio, controlou, enfim. E chega lá em março e resolve aparecer 800 perfilhos e ainda sobrevivem os 300 que havia. Não morre mais ninguém e aparece 800 e você restaura a população. Certo? Olha que interessante. Quando você faz isso, e você vai calcular uma taxa de aparecimento para o mês de março, a taxa de aparecimento de março ela é igual ao número de perfis que surgiram aqui em março, aparecimento de 800, sobre a quantidade de perfis que havia no mês anterior, fevereiro, 300. Isso dá 2 alguma coisa, 266. A taxa de sobrevivência em março são os 300, pelo que existia em fevereiro, são os 300, que é 1. Se a gente for usar o índice de estabilidade aqui, como sendo essa forma aqui, taxa de sobrevivência de 1 que multiplica 1 mais 266, como é que dá isso? É isso? Sobrevivência. É isso, certo? Quanto? 366. Eu estouro esse 1,5 aqui em cima. Então, eu vou
ele não só ele é estável, como ele é super estável. Ele teve um aparecimento absurdo de perfis, quando na verdade essa variação pontual aqui, ela está mostrando apenas a recuperação de um fenômeno que acontece em fevereiro, que pode ser uma doença, que pode ser uma praga, que pode ser um estresse hídrico severo. A gente vê muito dessa pegadinha aqui, por exemplo, a gente vai estudar isso lá em Lages, porque a gente vem avaliando, por exemplo, o Kikuyu. Então vem lá março, abril, tem os perfis, tudo certo, sobrevive, morre, aparece, pensa o quê? Chega maio, geada severa, pum, morre todo mundo, 90% dos perfis morrem. Então eu tinha 1000 e agora eu tenho 100 perfis de Kikuyu. Aí ele faz um calorzinho de uma semana, na semana que antecede a variação, e me pipoca outros 100 perfis de Kikuyu. Então, ou seja, eu tinha 1000, a geada me arrebentou para 100, e agora eu tenho mais 100. Continuo com uma população pífia. Só que quando eu calculo a taxa de aparecimento, ela vai me dizer que eu dobrei a população de perfil. A taxa de aparecimento vai ser 2. Olha 1, né? 100 sobre o que havia. Surgiram 100 perfis e existiam 100. Então a taxa de aparecimento é 1. Ou seja, houve um incremento, na verdade, de 100% na minha população de perfis. E aí você coloca isso numa tabela, taxa de aparecimento de perfil de Kikuyu em agosto. 100% de aumento da população. Só que em que base? Nenhum. Né? Então, para esses casos que você tem eventos estressantes, ou estudo severo, promovido por geada severa, dano severo por uma doença, por uma praga e tal, muito cuidado ao usar esses dados de estabilidade e colocar taxa, porque ela é muito, às vezes, mentirosa para a gente. Tá? Ela é uma tremenda uma pegadinha. Tá? Então você tem que contextualizar e mostrar essa evolução também da população ao longo do tempo. Se for fazer uma média, a gente coloca na média? Na média, é o que a gente faz, por exemplo. Normalmente a gente isola o período onde você tem aquele período ruim e caracteriza ele, por exemplo, um período onde você não tem um Kikuyu ativo. Então a gente faz, por exemplo, qual é a sobrevivência e o aparecimento para toda a época. Para toda a época. E daí eu tenho um efeito da época, que pode se estender da primeira geada até uma recuperação efetiva do passo que aconteceu lá em setembro, outubro. Tá? Então, essa é uma época em que para a gente não está acontecendo nada do Kikuyu, não interessa medir aparecimento do perfil, sobrevivência do perfil, numa época em que ele não contribui com nada na produção. Então, é um tipo de estudo que eu posso até ter uma tabela mostrando, mas que não tem significado nenhum para a gente. Então, me interessa entender o que está acontecendo com ele de agora, que é quando ele retoma a produção, até abril, maio, que é a próxima geada. Então, me interessa saber dele. Né? Em espécies com alto índice de estabilidade, acontece esse tipo de aumento do valor do mercado? Baseado em sobrevivência? No mesmo caso do exemplo que tu deu, só que a planta vinha diminuindo o índice de. Aí nos exemplos aí. A vinha de 90, 60 e 40. Aqui na estabilidade de calculada. Assim, se ela vem, se é uma planta que vem, isso aí permanece alto, acontece essa recuperação aí com esses valores elevados? Isso acontece. Isso pode acontecer. E esse é o exemplo que eu estou dando, por exemplo, de um evento em que você tem uma perturbação qualquer, uma geada, um ataque de praga, um período de uma estiagem prolongada, uma mortalidade muito grande do seu filho, e depois com tudo aquilo restaurado, isso pode acontecer com qualquer planta. Qualquer planta. Se ela tiver um período em que ela tem capacidade de ser criada, um período de crescimento ativo, digamos assim. Aqui estão exemplos de. Eu não gosto muito de usar tabela.
Mas vamos lá. Aqui é o caso, por exemplo, onde a gente pega espécies que são contrastantes em termos de estratégia de crescimento. Então aqui a gente tem uma planta como a aveia perene, que é a Renanthera elatus. Aqui a gente tem a festuca, que é bastante conservadora. E aqui Dactylis, que é uma planta também das duas. Ela tem características de plantas conservadoras e tem características de plantas competidoras. Uma planta intermediária. E aqui nós temos a taxa relativa de morte de perfilhos dessa planta. Eu quero chamar a atenção aqui, dentro dessa tabela toda, é que a festuca, independente da época do ano, inverno, primavera, verão, outono, ela sempre tem taxas muito baixas de mortalidade. Ou seja, estratégia independente de época baseada em alta sobrevivência. No seu oposto, a aveia perene, que é uma planta muito competidora por recurso, ela tem taxas de mortalidade ao longo do ano que são sempre muito elevadas, assim, com maiores, mais altas, inclusive aqui na época de primavera e verão, mas sempre muito altas, bem mais altas do que as outras. São plantas que têm estratégias completamente diferentes em termos de mortalidade do perfil. E aqui o aparecimento, né? Então vejam que, enquanto que uma planta competidora tem um aparecimento constante de perfil ao longo do ano para compensar uma mortalidade que é alta ao longo de todo o ano, uma planta como a festuca, por exemplo, ela tem aparecimentos muito baixos, em épocas, por exemplo, como a primavera e o verão, e ela concentra o esforço dela para ter aparecimentos altos em períodos como inverno e outono, por exemplo. Ela concentra o aparecimento, né? E ela pode se dar o luxo de ter aparecimentos pequenos, por exemplo, em outras épocas do ano, porque a mortalidade delas também é pequena naquelas épocas do ano. Tá? E aqui embaixo, ó, nós temos a meia-vida desses perfis, das gerações. Então, por exemplo, perfilhos de aveia perene, extremamente competidora, por recurso, precisa de recurso. Tá? Veja que a meia-vida, e o que é a meia-vida? Né? A meia-vida é quanto tempo demora para que eu perca metade da geração. Então, por exemplo, perfilhos que surgem no inverno, em aveia perene, com 36 dias em média depois que eles aparecem, morreu metade da população dos perfilhos que surgem no inverno. Os perfilhos que surgem na primavera, depois de 30 dias, por um mês, eu perco metade da população. Imagine que para renovar, tendo morrido metade da população, eu tenho que ter um aparecimento enorme para compensar esse aparecimento. Aumenta um pouquinho aqui no verão e no outono, mas sempre com meia-vidas extremamente curtas, plantas competidoras. Compare isso, por exemplo, com a festuca, que é uma planta extremamente conservadora de recursos. Tem meia-vida de perfilho em torno de 8 meses. Eu demoro 8 meses após uma geração surgir, independente de quando ela surge, para que eu tenha uma redução de 50% no tamanho daquela população, daquela geração. E o Dactylis, que é uma planta que trabalha com características, ora como planta conservadora, ora como planta competidora, fica no meio da conversa, com valores intermediários. Tá? Vamos olhar essas duas características aqui. Isso é a minha vida. Tá? Então, essas são estratégias de persistência, são diferentes e são conectadas, completamente ligadas à estratégia de crescimento da planta. Quer dizer, a via de persistência, ela está associada com a estratégia de crescimento. Isso é uma mensagem importante, se vocês saíssem aqui com ela, eu ficaria feliz. A
rota de persistência da planta está conectada com a estratégia de crescimento dela. Normalmente, como a gente mostrou com o caninho, que é uma planta conservadora, rota de persistência baseada em sobrevivência alta-perfeita. Festuca. Isso daqui, se o capim-pedrinha é um solo que não tinha tido ação eutrófica alguma há mais de 50 anos, pelo menos, é o que se sabe, sem calcário, sem nitrogênio, sem nada. Nada. Só manejo de campo mesmo. Manejado em diferente altura mostrou que a via de persistência é a mesma, alta sobrevivência. Esse daqui era um cenário completamente diferente. Nesse trabalho aqui, a gente não quis impor o mínimo grau de estresse e distúrbio. Tudo isso foi minimizado. Então, a festuca não tinha estresse, a festuca não tinha distúrbio, a aveia não tinha estresse, a aveia não tinha distúrbio. O que não é estresse para nós? Como a gente não tem falta d'água, não tivemos déficit hídrico ao longo do ano, nitrogênio aqui, 500 quilos de nitrogênio por hectare, para todo mundo. Né? A gente foi estimar a gente mediu o N crítico, tiveram aula já na Cachorra Planeta, passada aqui, né? Ele mostrou as curvas de medição do N, não sei para vocês. Então, nós calculamos o IN, calcular o índice de função hidrogenada, para ver o N crítico para as plantas C3, construímos a nossa própria curva de medição para ver se a gente estava ou não dentro do índice de função hidrogenada adequado, a gente estava com valores muito próximos a 1. Né? Então, assim, não tinha estresse por água, não tinha estresse por nutriente, não deixava nenhum pasto crescer além de 20 centímetros, para não ter competição com luz também. Ou seja, era um ambiente onde as plantas podiam expressar o que elas são, o que elas eram. Não tinha nenhum fator que pudesse ela usar, abrir mão da estratégia genética dependente dela por conta, por exemplo, de um evento estressante. Vocês estão entendendo? Então, era exatamente o oposto do que foi feito com o caninho. Então, ou seja, mesmo no hábitat fértil, com pouca perturbação, desfolha leniente, chegava em 20, baixava não mais que metade, desfolha leniente, luz para todo mundo, nitrogênio, água para todo mundo, a festuca se comportou como uma espécie conservadora de recursos, com uma estratégia de persistência baseada em longevidade de perfilho, mesmo no ambiente que permitia a ela não ser. Vocês estão me entendendo? Ela tinha tudo para poder morrer perfilho, porque ela tinha nitrogênio, ela tinha água, ela tinha luz, podia morrer, quer ter tudo isso, mas não, ela não é assim. Ou seja, em hábitat fértil ou não fértil, você tem uma planta conservadora operando do mesmo jeito. Isso que levou, nesse caso desse trabalho, a gente procura então uma evidência, na verdade, aqui experimental, de que a estratégia de persistência está associada com, quer dizer, a rota de persistência é associada com a estratégia de crescimento. E independe, basicamente, de hábitat, nesse caso, porque não havia limitação no meio de nutrientes escassos. Aí você vai perguntar assim, e se houvesse? Se houvesse, eu diria que essa planta não existiria mais e a festuca persistiria na área. Tá? Porque a genética de uma planta conservadora é uma genética que demanda aparecimento do perfil. E se você não pusesse nitrogênio para ela não duraria 6 meses. Uma meia vida, com eu perdendo metade da geração em um mês, ela dependendo de perfilhamento para poder persistir, e não tendo nitrogênio, não tendo água, ou impondo outro tipo de estresse, não, ela não fica. E a festuca? A festuca duraria bem mais, certamente. Tá? As figuras para essas plantas são essas. Então, tenho aqui, por exemplo, uma figura de uma figura de, eu não marquei aqui, que são as plantas, mas certamente que é a aveia, então aparece, morre, aparece, morre, aparece, morre, aparece, morre. É muito
essa demografia está sempre surgindo perfil ao longo do tempo. Tá? Isso daqui é festuca. Eu percebo aqui que surge uma geração aqui, numa época do ano absolutamente concentrada aqui no inverno. E aí não aparece nada na primavera nem no verão. Ela perde um pouco de população e recupera a população dela no outono e inverno. Aí ela cai e recupera no outono e inverno. Então, uma concentração, no caso da festuca, de aparecimento ou de ativação de gemas num período específico do ano. Outono e inverno. Mas aqui não. Todo momento inteiro no céu. Todo momento. E aqui o Dactys, que assume uma posição intermediária, mas também uma repovoação da área, também concentrada no período mais outono e invernal. Tá? Então, assim, mensagem disso daqui por enquanto. Quer seja em habitat pouco fértil, com diferentes manejos, uma planta conservadora é persistente do mesmo jeito, pela mesma rota, e quer seja em habitat rico, uma planta conservadora não perde o atributo dela de persistir via alta sobrevivência do perfil. Tá? Eu diria para vocês que isso é um atributo bom. Tá? É um atributo que coloca o teu pasto menos em risco. É muito melhor trabalhar com plantas que têm estratégias baseadas em alta sobrevivência do perfil ou manejos que levem a uma alta sobrevivência do perfil do que manejos que dependam constantemente de recrutamento do perfil. Normalmente são as plantas naturais, né? Plantas de ambientes naturais e de hábitats pobres. Certo? Tem as cultivadas e... Não, porque a festuca é uma cultivada, mas é conservadora. Então não dá para traçar esse paralelo. Então plantas naturais de hábitats pobres, que eu posso ter, por exemplo, plantas exóticas ou cultivadas, mas que também sejam conservadoras de recursos. Um exemplo bastante clássico é a festuca. É uma planta usada no mundo todo e que é uma planta muito conservadora de recursos. Então, esse nitrogênio que a festuca precisa para recompor a população, ela é fundamental para ela quando? No período de outono e inverno. Porque é nessa época que ela concentra a ocupação de gema para poder repovoar a área, poder repopular a área. Nessa época não pode faltar N. Aí você fala assim, mas nas outras pode? Não, também. Porque nas outras épocas, por outro lado, se ela não usa para repopular a área, ela usa para crescer. No caso desse experimento em particular, a festuca, numericamente, apesar de ter diferença estatística, ela foi a planta que mais produziu. Ela, a aveia e a mistura das três, isso aqui é a mistura das três, tá? Isso aqui é a demografia de cada uma delas em associação. Então, isso aqui é como se comportava a demografia. Não vou lembrar aqui de uma delas, aqui da outra, e aqui da outra, ao longo de 2 anos. Cada uma separada, só que cultivadas juntas. Então, a mistura das três, a aveia e a festuca, elas não tiveram diferença em produção ao longo de 2 anos. É a mesma produção. Certo? Então, a festuca, apesar de ser conservadora, ela usa o recurso, não para repovoar a área, mas para poder expandir folha, com uma curta senescência, baixíssimo nível de senescência foliar. Então, ela tem um acúmulo de forragem que é baseado em pequena senescência foliar, basicamente esse é o princípio dela, enquanto que a aveia perene, por exemplo, por ser uma competidora, ela expande, aparece muita folha, cicla muito, mas também morre muita folha, morre muito perfil, surge muito perfil, então são plantas que possuem estratégias completamente diferentes nesse sentido. Tá? E esses passos não tiveram nem estáveis como em associação. Né? E as implicações de manejo? Por exemplo, uma planta que é dependente do perfilhamento. Certo? E uma planta que não é dependente, é mais dependente da sobrevivência. Sim, significa ela mais plástica ao manejo. Certo? Uma planta que é mais, claro, desde que ela tenha mecanismo para adaptar a esse nível
história, certo? Mas, por exemplo, uma planta que tem uma estratégia de persistência baseada em longevidade do filho, seria, em tese, uma planta mais plástica o manejo. Certo? Por quê? Porque o perfil é longevo. A outra, no caso com pastejo muito severo, como ela já morre naturalmente o perfil com frequência e você impõe a isso um grau de severidade alto, sempre que ela está renovando o perfil, ela está com o pastejo em cima, você vai arrebentar com essa planta rapidinho. Agora, se ela tiver algum mecanismozinho para poder ter uma adaptação a essa estratégia de pastejo severo, claro que ela pode criar mecanismos de evitância, pastejo, se prostrar um pouquinho mais, como faz até uma planta como capim-elefante, tentar se prostrar. Mas pega um capim-elefante, por exemplo, se você quiser manejar ele muito baixo, ele some da área. Um pânico baixo, baixinho, eu digo assim, muito severo, né? Muito severo, muito frequente. A braquiária toma conta do espaço dele, por exemplo. Então são plantas que são altamente dependentes de muito aparecimento do perfil, tem estratégias de resistência pastejo baseado em evitar o pastejo muito restrita, né? Então elas não conseguem se adaptar a isso. Né? Então, ou seja, implicações, plantas conservadoras cultivadas vão depender do atributo de N em épocas específicas do ano, e normalmente tem um atributo mais plástico em relação à amplitude de manejo, em relação à persistência, tá? Produzir outra coisa. Então, persistência. E plantas que são mais competidoras, elas têm uma demanda constante de nutrientes no sistema para continuar produzindo o perfil sempre, e normalmente são plantas que são menos plásticas com relação a aplicações de níveis severos, por exemplo, de floração. Em termos, por exemplo, no caso da frescura, né, que ela mantém a taxa de sobrevivência constante ao ambiente alto, né? Mas em termos de raiz, a produção de raiz também fica... Nós medimos o sistema radicular nesse mesmo protocolo aqui. Eu não tenho isso analisado ainda, tá? Inclusive estamos trabalhando doido. E agora que a gente está trabalhando nos dados de raiz, esses trabalhos que estão de produção, essa parte de rota de persistência, essa coisa já está aceita, está publicada ainda, deve sair uns dias aí. De raiz está trabalhando ainda. A princípio, a gente mediu tanto massa de raiz de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20. Nós vimos massa de raiz em 3 estratos de profundidade e avaliamos o teor de N na raiz. Para ver se a gente conseguia ver alguma coisa de partição de N parte aérea semi-radicular. Não está pronto. Não pode dizer que isso se altere. Mas o que a gente percebeu é que a mistura, quando associava festuca, aveia e dáctilis, foi a que me apresentou maior massa de raízes, também maior massa em profundidade, de 10 a 20. E eu não tive diferença, a princípio, pelo que me lembre, de massa de raízes entre as outras espécies de 0 a 10. Mas a mistura apresentou mais massa de raiz. Tá? Isso é bom, porque na verdade estava dentro da hipótese, na verdade, que a gente tinha, quando a gente pensou nesse projeto 5 anos atrás, que era que se a gente associasse plantas com diferentes estratégias de crescimento, uma conservadora, uma competidora e uma medianamente competidora em hábitat não limitante em eventos estressantes ou de distúrbio, eu poderia fazer com que elas coexistissem com os benefícios de um ambiente mais biodiverso. Ou seja, aumentaria a multifuncionalidade do ambiente, como, por exemplo, maior concentração de raiz em profundidade e algumas coisas que a gente falta medir. Tá? Está saindo devagar os resultados desses trabalhos aí. As defesas deles começaram a ocorrer o ano passado, então as coisas estão saindo só meio que por agora. Tá? Se for saindo, a gente pode mandar se quiser o processo de... Vocês estão no intervalo. Não sei vocês, mas eu tomo um cafezinho. Eu perguntei em relação a gente, mas ela está sendo conservadora, mas não está sofrendo Nenhum. E ela